E aí, pessoal, estão me ouvindo aí? Tudo bem? Tá ok? Bom, pessoal, essa apresentação aqui, ela é dividida em duas partes, bem como o nome diz. Da escassez do IPv4 à plenitude do IPv6. E por que isso? Para chamar a atenção que IPv4 e IPv6 são dois protocolos muito diferentes e que a gente tem que tratar de forma muito diferente na implementação. Os objetivos, então, né, é abordar as questões relacionadas a esse momento que a gente está vivendo, que é relacionado à escassez do IPv4, expor de uma forma correta de fazer a transição desse momento, fazer o CGNAT de forma correta, que a gente tem notado muita implementação equivocada, que pode levar a problemas futuros, né? E vamos tentar fazer essa implementação de uma forma menos custosa possível, né? Uma forma mais de baixo custo e de boa performance. Apresentar também as boas práticas na implementação do IPv6 em uma rede de acesso de um provedor regional, que acredito seja a maior parte do público presente aqui. E finalmente dar apenas alguns detalhes de como fazer isso no Router OS, né, que é o sistema bastante utilizado aí por todo mundo. Bom, só lembrando que o calendário Maia, que não tem nada a ver comigo, né? Ele previu o fim do mundo para 2012, né? Não sei se vocês lembram disso. E, na verdade, o que aconteceu em 2012? Na verdade, um pouquinho antes, né? Em 2011, foi o primeiro esgotamento de IPv4 em umas regiões do mundo, que é na região da Ásia, né? E em 2012, nós tivemos o primeiro ataque de negação de serviço em IPv6, o que é uma coisa até de se comemorar, né? Se a gente pensar que, né, o IPv6 não era bem adotado, se a gente já teve até um ataque de negação de serviço, é porque o IPv6 existe, né? Bem, o sistema de distribuição dos recursos de numeração de internet no mundo, ele segue aí esse organograma aí, que nós temos lá o pool central, que é controlado pela IANA, e aqui nós temos os registros regionais, né? AFRINIC para África, APNIC Ásia e Pacífico, ARIN Estados Unidos e Canadá, LACNIC, que é a nossa região, e o RAIP, né? Aqui no Brasil a gente tem um registro regional, que é o registro BR, no México tem o NIC México, né? Mas nós estamos na área de LACNIC. Bom, como que está isso no resto do mundo? Já esgotou, foi o primeiro no APNIC, já esgotou no RAIP e já esgotou na nossa região. Quando a gente fala esgotar, não significa que esgotou totalmente, porque existe uma reserva técnica que é necessária para a internet não entrar em colapso, né? Para novas organizações, PTTs, algumas coisas, precisa ter uma reserva técnica de algum IP, né? Então, quando a gente fala que esgotou, é que somente novas organizações conseguem pegar um bloco pequeno, que é no máximo hoje 1/22. A única região que ainda tem um pouco de IPv4 é na região da África, mas que está também no finzinho do tacho, tá certo? Então, logo não vai ter IPv4 no resto do mundo. E o IPv6, por incrível que pareça, né, muita gente ainda acha que o IPv6 ainda não pegou, que o IPv6 não está bem adotado, que não existe, mas ele está num ritmo de crescimento muito importante, né? E isso a gente pode ver por estatísticas do Google, estatísticas da APNIC, que também mantém um site de estatísticas. Por exemplo, no Brasil, a adoção do IPv6 na milha final já chega a mais de 20%. E quando eu falo na milha final, é que o importante para que o IPv6 decole é que ele esteja presente na casa do usuário, né? Porque em termos de provedores de conteúdo, é mais ou menos tranquilo, pelo menos os grandes provedores de conteúdo já têm o IPv6 implementado já há muito tempo. O grande problema é ter isso na casa do usuário, né? Porque é aí que efetivamente o protocolo vai ser usado.
Hoje a gente pode dizer o seguinte: se vocês tiverem 100% dos seus usuários com IPv6, 70% do seu tráfego vai ser IPv6 e não IPv4. Por quê? O mundo é inteiro IPv6? Não, o mundo não é inteiro IPv6. Existem muitos sites que não são IPv6, mas os sites importantes, os conteúdos importantes, aquele que o nosso usuário acessa, que é Google, Netflix, Facebook, todos eles estão em IPv6. Então é mais de 70% do tráfego que seria só IPv6. Então hoje a gente pode dizer até que a gente está numa tendência diferente, né? Tem mais tráfego IPv6 potencial do que IPv4. Potencial por quê? Porque ele não é efetivo, porque não falta na milha final, tá certo? Mas países como a Alemanha, como Estados Unidos, Índia, já tem acima de 50% de adoção na milha final. Então isso caminha de uma maneira muito importante. E nós temos um negócio chamado Internet das Coisas, que a gente ouve falar bastante aí hoje em dia, né? E que hoje ela está tomando corpo, essa Internet das Coisas, né? Aqui são uma estatística, já está até um pouco defasada, que quando eu tirei aqui o slide faz alguns dias aí, mas nesse site aqui, toda vez que você entrar, vai ter estatística atualizada do estado de esgotamento aqui do IPv4. Bom, o fato é que nós temos muitos blocos ainda que foram reservados. Então nós temos 35/8, né? 1/8, como vocês sabem, é 16 milhões de endereços, né? Então o pessoal olha isso aqui e muitas vezes surgem umas ideias malucas, tipo, mas peraí, por que está reservado isso? Se a gente pegasse isso aí de volta, botasse em uso, não ia ajudar, né? Da mesma forma também, como vocês devem saber, existem organizações que lá atrás, antes da existência daqueles registros regionais, dessa estrutura de distribuição de IP, muita gente lá atrás pegou um monte de IP, pegou /8 e tal. Então tem muito IP parado? Tem. É suficiente para dar mais gás para o IPv4? Não, não é. Por quê? Por causa do negócio chamado Internet das Coisas, né? Se a gente pensar que o espaço IPv4 hoje é de 4,3 bilhões de endereços e que já estão em boa parte consumidos, qual que seria o tamanho da Internet das Coisas? O que ela vai consumir de IP? Então as estatísticas aí das empresas especializadas aí mostram o seguinte: esse aqui do Gartner Group, ele fala em 20 bilhões de dispositivos em 2020. 20 bilhões. E essa outra aqui do IEE fala em 50 bilhões, ou 20, ou 50, tanto faz, não quero saber quem tem razão, mas é muito mais do que os 4,3 bilhões que a gente tem em todos os IPs. Então, ideias malucas que o IPv4 ainda vai viver por muito tempo, ela está fadada ao fracasso. Certo? Bom, todo mundo fala que o IPv6 é um protocolo novo. Na verdade, não é um protocolo novo. O IPv6, em 2016, ele comemorou 20 anos, né? Então ele já está com 22 anos, está fazendo 22 anos o protocolo, né? E andou muito tempo, quase nada. Foi aqui, ó, 2012 que ele começou a decolar, e hoje aqui, isso aqui foi tirado no começo de 2017, 16%, provavelmente nós vamos estar aqui, se tirar um gráfico desse aqui, vamos estar, como eu disse, no mundo em torno de 20%. Existe um dado importante também, com relação ao futuro do IPv4, que é bom a gente ter em mente. O IAB, que é Internet Architecture Board, ele publicou uma diretriz para que o IETF não dê mais suporte retroativo a IPv4. Vou explicar. Todas as normas que a gente usa na internet são oriundas do IETF, Internet Engineering Task Force. São as famosas RFCs, que são desenvolvidas pelo IETF. Quem é o IETF? É um grupo de voluntários entre aspas, né? Porque normalmente eles são pagos pelas grandes empresas, pela Cisco, pela Juniper, pelo operadoras grandes também, e se juntam para fazer o quê? Para fazer padrões na internet, fazer as RFCs. Então ele é um grupo de pessoas que vão nessas reuniões aí, que discutem, que defendem suas ideias, que extrapolam, e tem lá uma, né? O IAB,
é uma instância do IETF, na verdade, um pouco mais organizada do que simplesmente esse grupo de voluntários. O IAB ele é eleito, tem uma eleição, e o IAB é encarregado de dar as diretrizes para o IETF trabalhar. Então, quando o IAB estabelece um princípio como esse aqui, que ele não vai mais dar suporte a IPv4, significa o seguinte, que não vai sair mais RFC para IPv4. As RFCs agora, todas, vão sair para IPv6 e não vai se exigir mais suporte retroativo a IPv4. Ou seja, IPv4 está fadado a morrer mesmo até na questão do desenvolvimento do protocolo. Bom, mas nós temos aí um desafio que é chegar nesse mundo IPv6 numa internet que não é totalmente IPv6. Numa internet que, como a gente diz, tem muito conteúdo ainda que é IPv4. Então nós temos que implementar o nosso IPv6, que teria sido a nossa lição de casa lá de trás, e continuar vivendo com o IPv4. Né? A técnica para ISP, que é a técnica que normalmente a gente tem implementado, é o chamado Carrier Grade NAT, ou NAT em larga escala, né? Que nada mais é que um NAT, nosso conhecido NAT, porém feito em nível de provedor, ou NAT 444 também, né? Que é um NAT em cima de outro NAT, né? O NAT lá no nosso cliente já é normal, né? Você entregar um IP público e fazer um NAT no ambiente do cliente, e agora você tem que fazer um NAT na sua estrutura para fazer a multiplicação dos endereços IPv4. Bem, vamos então ver alguns problemas, as suas soluções e as implementações que a gente pode fazer aqui no CGNAT. Bom, um dos grandes problemas do CGNAT é a rastreabilidade. Né? Como vocês sabem, aqui no Brasil existe o Marco Civil da Internet que fala que um provedor ele precisa guardar os registros de conexão de um usuário durante um ano. Né? Então, se você, como provedor de serviço, receber uma ordem judicial para identificar um usuário, você tem a obrigação de fazer isso, senão você pode sofrer sanções. Né? E quando você faz NAT, você passa a ter problemas com relação a isso. Como identificar um usuário que está atrás de um NAT? Bom, a comunidade técnica, né, através dessa RFC 6302, já discutiu esse assunto há muito tempo. Isso aí não é novidade, não é só aqui no Brasil. Em muitos países existe a necessidade de rastreamento e tal. Então, quais são os argumentos técnicos que a comunidade técnica discutiu? Primeiro, que do lado do servidor, do lado dos provedores de conteúdo, é necessário guardar o número da porta, além do endereço IP. Vai ser um terceiro parâmetro que eu vou conseguir identificar um usuário que está atrás do NAT, a porta de origem. Então, quando um usuário da minha rede abriu um determinado serviço, estabeleceu uma determinada conexão, tem lá uma porta de origem, e é uma obrigação técnica, pelo menos, do servidor guardar a porta de origem. Da mesma forma que os provedores, eles devem guardar o quê? A porta de origem dos seus usuários. De alguma forma, ele precisa logar essa porta de origem num determinado momento. Então, essa é uma recomendação técnica, né? Não tem nada a ver com lei, mas é uma recomendação técnica que, normalmente, as leis vão se basear nela. E foi assim que aconteceu no Brasil. Nós temos um fundamento legal no Brasil, que é o seguinte. O grupo GT IPv6 foi um grupo de trabalho feito entre a Anatel e as grandes operadoras. E eles começaram a discutir essas questões e ficou algum tempo discutindo aí e saiu essa conclusão aqui, que eu vou só destacar aqui, esse pedaço aqui. Será com base na informação da porta lógica de origem que as identificações judiciais para fim de quebra de sigilo e interceptação legal continuarão sendo possíveis. Portanto, torna-se necessário que na quebra de sigilo seja informado, além de endereço IP, origem, data e hora e fuso, a porta de origem da comunicação. Ou seja, se você receber uma ordem judicial, quem estava atrás de determinado IP num determinado momento,
você tem que ter esse documento aí, né? Eu posso deixar disponível aí. Você tem que ter esse documento para mostrar para quem está te pedindo que já existe uma decisão de um grupo de Anatel, do regulador, que fala, ok, eu posso te fornecer desde que você me forneça a porta de origem, certo? Obviamente, a gente tem que também ter guardado a porta de origem, né? Porque se ela vier, a gente vai ter que apresentar. E não apresentar uma lista de 200 usuários atrás de um NAT, certo? Isso é interessante que o Ministério Público Federal mandou essa correspondência aqui para um provedor, para um cliente nosso aqui do Sul, por um acaso. É extenso o documento, eu só vou destacar a parte aqui. Ele, basicamente, o que ele está fazendo? Está falando para esse provedor recomendar, com base nisso, naquilo, que durante o período da utilização da tecnologia NAT, adapte seus sistemas para possibilitar a armazenagem dos registros de conexão, logs, com a informação porta lógica de origem. Mas é o Ministério Público se antecipando e falando para um grande provedor da região, fala assim, olha, se prepara porque o dia que eu pedir, você tem que me dar. Tá certo? Então é mais um documento para a gente considerar aí que a própria justiça já está reconhecendo isso aí. Estou dando essas explicações porque muitas vezes a gente pega e fala e as pessoas podem achar, mas será que a justiça aceita a porta? Eu tenho NAT mesmo, não preciso guardar nada e tal. Você fala que eu estava atrás de NAT, porque durante um tempo atrás era assim, né? Você estava atrás de NAT, você falava, estou atrás de NAT, não sei quem é, né? Note que a coisa mudou um pouco, né? Então é importante que a gente faça esse log da porta de origem. Bom, vamos lá pensar então, qual que é a estratégia de implementação do CGNAT? Bom, a gente tem várias portas, vocês sabem que a gente tem 65.535 portas, TCP ou UDP, e então a estratégia é dividir essas portas por grupos de usuários. Eu poderia fazer num sistema de log, né, que cada conexão que um usuário meu abrisse, eu logaria essa porta e teria um log imenso, um espaço imenso para ser guardado e atenderia aos requisitos legais. Porém, existe uma forma mais simples e tão eficiente quanto, sem necessariamente guardar os logs. Simplesmente fazer um esquema de compartilhamento. Eu vou pegar as portas que puderem ser pegas e vou falar, essa faixa de portas vai para o usuário 1, essa outra faixa vai para o usuário 2 e assim por diante. Eu vou dividir o meu range de portas entre os usuários. Aquele usuário sempre vai sair com uma porta daquele range. Perfeito? Bom, resta a gente saber quais portas e quantas portas por usuário. Então vamos lá, quais portas? A IANA divide aqui as portas nas portas chamadas bem conhecidas, que é as portas de 0 até 1023. São as famosas portas baixas, né, onde rodam os serviços conhecidos, como a porta 80, que roda web, 21, que roda FTP, 22, SSH, etc, etc. Então, de 1023 para baixo, eu não posso usar, que são portas reservadas ou bem conhecidas de serviços bem conhecidos. Aí nós temos, de 1024 até 49.151, são as portas registradas. E, acima disso, as portas dinâmicas ou portas privadas. Bom, quais portas que eu posso usar? Podemos usar, definitivamente, as baixas eu não posso. Posso usar essa aqui? Com certeza eu posso. Essa aqui eu poderia usar, as registradas? Embora as registradas deem uma ideia que elas podem servir para algum tipo de serviço especial e tal, tem uma RFC que fala justamente o seguinte, que não há nenhum problema em você usar para essa finalidade essas portas. Portanto, nós temos da 1024 a 65.535, elas podem ser usadas para essa finalidade, de eu estabelecer um range para cada usuário. Quantas portas por usuário? Então eu vou ter aqui,
65 mil menos 1.000, mais ou menos 64 mil portas disponíveis. Agora, para quantos usuários? Qual que é o número razoável de portas por usuário? Bom, e aí tem algumas aplicações. Por exemplo, aqui fala do problema do TCP, de uma conexão TCP. Sempre que uma conexão TCP termina, existe um tempo, que normalmente, tipicamente é 4 minutos, e para essa conexão morrer. Isso é feito por razões de número de sequência TCP e tal, existe uma necessidade. Então, na verdade, a conexão não é só aquela conexão que você está fazendo naquele momento, que você está usando aquela porta. Se você usou uma porta para uma conexão, imediatamente caiu aquela conexão, mas ela não está disponível para ser usada por outro usuário, né, ou usada por você mesmo. Existe um tempo que o protocolo impõe. E quando a gente fala em conexão, a gente fica pensando o seguinte: bom, quantas conexões um usuário normal vai utilizar? Por exemplo, um Google Maps, por exemplo, quando você abre, ele abre 40 portas de uma vez só, quando você acessa o Google Maps. Então, existem um grande número de conexões, por isso que a gente não pode errar no dimensionamento dessas portas. Para não errar na divisão de portas, é questão de segurança. Tem vários tipos de ataque cego em cima do protocolo TCP, em que o atacante tenta adivinhar algumas coisas, protocolo, endereço de origem, endereço de destino, etc. E esses ataques cegos são bem sucedidos se o cara consegue adivinhar esses parâmetros, né? Então, por isso que os sistemas operacionais, normalmente, eles fazem o quê? Uma randomização das portas. Eles ficam variando essas portas num esquema que, teoricamente, não seria um esquema preditivo. Não vai variar em sequência, ele vai alternar essas portas. Tá certo? Então, de novo, eu tenho que ter um range grande de portas para que essa randomização não aconteça de forma muito espremida ali, que eu tenha poucas portas para utilizar. Bom, conclusão é: quanto menos portas, na verdade está errado aqui, né? Quanto mais portas por usuário, né? Quanto mais portas eu tiver reservada para cada usuário, ou seja, quanto menos divisão eu fizer, melhor para evitar problemas futuros, probabilidade de problemas futuros. Eu digo isso porque é o seguinte: tenho visto muita implementação que o pessoal fala assim: cara, eu estou fazendo com 200 portas e está funcionando, que é uma beleza. Ok, está funcionando hoje, mas você não sabe amanhã, as aplicações mudam e tal. Então você não pode estruturar o teu negócio em cima de uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? E muitas vezes as pessoas pegam e fazem isso, né? Faz lá a distribuição de portas, e aí tem lá um jogador e tal, que está dando febre, e na preguiça de fazer o direcionamento para o jogo do cara funcional, esse cara eu não vou pôr, eu vou tirar do CGNAT, vou dar um IP para ele parar de me pentelhar. E com isso eu vou acabando com meus IPs. E aí, logicamente, o número de portas vai ter que ser cada vez menor para aqueles que forem ficando no CGNAT. Tá certo? Então, o que eu tenho que pensar? Uma taxa de compartilhamento que é boa para o meu provedor. Qual que é a taxa de compartilhamento que eu quero ter que vai atender os meus requisitos? Bom, e aí entra a questão do planejamento aí, né? Fazendo aqui um cenário hipotético, né? Imagina que eu tenho um pequeno ISP aí, né? Um pequeno provedor que está começando as suas operações numa região que ele tem um potencial ali de 50 mil domicílios. Ele tem, sei lá, atende uma região, uma cidade grande, ou atende várias cidades pequenas que tem um potencial de estar presente aí em 50 mil domicílios. Atualmente ele só tem 1.000 clientes, o bloco dele está acabando, porque ele só tem um /22, mas ele quer crescer, ele tem uma meta ousada de estar em metade desses domicílios aqui, né? Ele quer então chegar em 3 anos com 25 mil clientes. Então ele tem que fazer esse bloco aqui render para 25 mil clientes. Bom,
Tá óbvio isso aí, né? Qual que é a taxa de compartilhamento necessário? É 1 para 25, né? Ou seja, um IP vai ter que dar para 25 clientes. E, obviamente, então, quantas portas eu tenho? Se eu tenho 64.511 disponíveis, dividido por 25, eu vou ter no máximo 2.580 portas para cada cliente. É suficiente? É perfeitamente suficiente. Hoje, tem gente trabalhando com muito menos do que isso. E muitas vezes sem razão. Às vezes o cara tem IP e fez uma divisão equivocada. Bom, como implementar? Primeira coisa, o CGNAT eu nunca faço com aquelas grades de IP privado. Aquelas grades de IP privado, 10.0008, 92168 e 172.16, eu não uso aquilo lá. Existe uma RFC que definiu essa faixa aqui, 164.0010, para o CGNAT. Então eu vou usar esse IP. Então esse IP aqui, na verdade, ele não é um IP público, ele é um IP privado, porém para usar na minha estrutura. Lá no cliente, vou continuar usando as tradicionais aí, o 7216, o 92168. Perfeito? Bom, muito bem. Como é que eu faço essa tradução, então? Se eu for lá no caso do Router OS, né, tem aqui até um script que você faz e cria lá um monte de regras. Então, para cada IP, por exemplo, no caso daquele cara lá, para cada IP público, eu vou ter que ter um NAT para 25 IP privado, tá certo? Então, com essa técnica, nesse cenário hipotético, a gente vai ter um NATão lá com 25 mil regras de NAT. Bom, dá para vocês imaginarem que isso aí já vai começar a ter um certo peso na caixa, né? Cada vez que for feito algum processamento lá, vai ter que varrer toda essa cadeia, né? Bom, felizmente existe algumas outras técnicas que permitem a gente fazer isso de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais inteligente, né? E a técnica do NetMap é essa técnica que a gente pode implementar. O NetMap, ele vem lá, né? Os saudosistas aí que já trabalharam com Linux devem lembrar do IP Tables, né, que é bem parecido com... Bem parecido não, o firewall do Router OS é baseado no IP Tables, né? Mas na época do IP Tables tinha lá o Patch-O-Matic, era um patch que você fazia lá no IP Tables e que ele suportava o NetMap. O MikroTik já suporta isso já há bastante tempo, né? E nós temos implementado na nossa rede lá e funciona muito, muito tranquilo. Como que é a utilização, então, do NetMap? O que o NetMap faz? Ele pode ser de origem ou de destino, em que somente a parte da rede é modificada. Então, digamos que eu quero mapear uma rede 110016 numa rede 220016. É importante que elas sejam de mesmo tamanho. Eu mapeio uma rede em outra rede de mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa parte de rede, ela é nateada, ou seja, é trocado o endereço, e a parte de host, ela permanece fixa. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma rede 110/24, mapeado para essa aqui, o IP 1.1.10 vai corresponder ao IP 2.2.20. O IP 1.1.12 vai corresponder ao 222. O 1.1.1255 vai corresponder ao 2.2.2255. Então, dependendo da máscara, a parte de rede eu mantenho e... eu traduzo, eu faço a tradução, e a parte de host eu mantenho. Bom, aqui é um exemplo maluco, aqui com 1000 portas por usuário. Seria um compartilhamento de 1 para 64, né? Tem mais ou menos 64. Vamos dizer que eu queira dar uma porta, um IP para 64 usuários. Então, se eu tiver essa rede aqui, por exemplo, 198.51.100.0/24, eu vou conseguir, se eu multiplicar os 256 por 64, eu conseguiria, com uma rede /24, atender 16 mil clientes. Né? Quer dizer, seria um absurdo, mas só aqui para efeito explicativo aqui, né?
Então aqui, ó, 164, 100, qualquer coisa, vai corresponder a 192.168.51.100. 165, 100 vai corresponder a 198.51.100. Ou seja, aqui o IP público, ele é mantido. E o IP privado, ele vai variar dentro daquela faixa do 164.0010, no caso aqui, até 24. Só que esse IP público aqui, para as portas 1024 até 2024, 2025, ou seja, só 1000 portas por cliente. Bom, então o número de regras que eu vou ter no meu NetMap, ele vai depender única e exclusivamente da minha taxa de compartilhamento. Se eu tenho uma taxa de compartilhamento 1 para N, eu vou ter que fazer N regras para TCP, N regras para UDP e uma regra para protocolos não orientados à porta. Porque tem o protocolo, tem o ICMP, por exemplo, que não é orientado à porta, e esse eu não vou conseguir logar. Mas isso não é problema, porque os ataques, o rastreamento das conexões que a gente tem é sempre TCP. E pode até eventualmente ser UDP. Né? Mas eu não vou precisar rastrear alguém que fez um ping, né? E nem tenho como fazer isso. Se eu quero fazer um netmap de uma barra 20, é a mesma coisa de uma barra 25, de uma barra 26, de uma barra 29. Vai depender da minha taxa de compartilhamento. Exemplo de implementação no Router OS. Aqui, fazendo uma taxa mais comportada de 1 para 7. Né? Eu vou ter 7 regras para TCP, 7 para UDP e uma, ou seja, um total de 15 regras. Né? E nós vamos usar um esquema bem simples para tornar mais intuitiva a distribuição. Então, por exemplo, eu peguei esse IP aqui, ó. Esse IP aqui, né? O 985100/22 e vou distribuir nessa faixa, nesse range de portas. Aqui, em vez de eu usar tamanhos iguais, só para ficar mais visível aqui, eu estou falando do 1000 até 9.999, 10.000 até 19 e assim por diante. Então essa e essa que fica um pouco diferente das outras, mas as outras todas são 10.000 portas por usuário, certo? Bom, então o cliente 1, ele vai pegar a porta, o IP 100.100. Cliente 2, 100.101 e assim por diante, nessas portas aqui. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó. O IP do CGNAT 100.100, 198.51.270. Nessa porta tal, né? Se eu estou pensando no IP, nesse IP aqui. E assim por diante. Né? Aqui o IP público permanece e aqui ele varia de 100 até 106. Tá certo? De formas que, o que acontece? Se eu recebo uma intimação do judicial lá, uma ordem judicial, quem estava atrás do IP 198.51.245 com a porta de origem 4.045. 4.045 está no range 0, então vai ser o 100.100.2.145. Tá? 100.100.2.145. Quem estava atrás do IP 198.51.027, por exemplo, na porta 50.045. Essa aqui está no range de 5 a 59.999, ou seja, 100.105. Quem estava nesse range aqui na porta 13, essa aqui é 100.101, que é do 10 a... Enfim, é um esquema que eu não preciso nem olhar na tabela, eu já até guardei de cabeça só de fazer. Mas normalmente você pode fazer o range que você quiser, se quiser fazer tudo igualzinho, é só ter uma tabelinha lá. Então, você não vai precisar olhar em log, você vai precisar olhar no teu esquema que você fez de compartilhamento. Tá certo? Bom, aqui estão as regras, tá? Que fazem exatamente isso. Tá? Aqui eu peguei aqui uma barra 27, né? Uma barra 27, eu estou traduzindo a rede 100.100 para a rede 198.51, exatamente da forma como está lá na proposta. Então são 7 regras para TCP,
7 regras para UDP e uma regra para nada, nem TCP nem UDP, uma regra de source NAT comum. Bom, a implementação disso aí surge um probleminha, que é a questão dos chamados loopings estáticos, né? Por quê? É o seguinte, como normalmente eu não vou ter esses IPs configurados na minha interface, esses IPs eu vou ter uma rota apontando para o roteador que está fazendo o CGNAT, mas necessariamente eu não tenho isso aí nas interfaces, né? Então um pacote oriundo da internet, oriundo de fora, ele vai chegar e não vai encontrar destino nesse roteador. Então, um ping, por exemplo, destinado a um IP qualquer, ele vai ser reenviado para o roteador. E aí eu vou causar o quê? Um looping estático entre isso aqui. Para evitar isso aqui, eu tenho que criar uma regra de DST-NAT, de Destination NAT, para um IP público de qualquer, do concentrador, ou para um IP privado, enfim, eu preciso ter uma rota para algum lugar. Se eu tiver um IP público, o ping vai ser respondido. Se eu tiver um IP privado que não tem rota, o ping não vai ser respondido. Não vai pingar, mas não vai causar o looping. Bom, o pessoal quando vai implementar tem a seguinte dúvida. Eu trago todas as autenticações aqui no meu roteador de borda principal, aqui na minha borda. Aonde que eu faço o CGNAT? Você faz aí. Aí vem outro e fala assim, não, eu faço o PPPoE lá nas torres. Eu tenho todos os concentradores na torre. Aonde você vai fazer o CGNAT? Nas torres. Você tem lá uma grade. Enfim, esse método não interfere, ele não altera na forma que vocês estão trabalhando. Você vai fazer aonde você já normalmente faz a concentração dos seus clientes. Se é na borda, eu tenho um /20, todo mundo chega aqui e compartilha esse /20. Ok, você vai fazer uma vez só. Eu pego esse /20, pico em vários /26 e jogo para um monte de torre. E faço autenticação lá. Vai fazer em cada uma delas a mesma coisa. Não interfere nada. Ok? Com o CGNAT, o que eu tenho? Eu tenho um problema, por exemplo, o redirecionamento de portas. Porque hoje, quando eu não tenho NAT, o meu cliente pede lá um redirecionamento de porta, o que eu faço? Eu vou lá na CPE dele e falo, olha, IP tal, direciona para IP tal, né? Como que você faz para fazer isso? Você seta portas de origem diferente e informa para o cliente. Então, isso aqui já fica configurado, para evitar trabalhos de suporte, já fica configurado no CGNAT. Então, por exemplo, se o cliente é o IP 164, eu vou falar para ele que quando ele quiser acessar qualquer coisa com a porta 80, ele vai mandar para o IP público, ele está de fora da internet, né? Para a porta 8064. E aqui eu faço um direcionamento apontando para o IP dele, 164. E lá eu faço o direcionamento normal para o 92.168.1.180, por exemplo. Então o que eu vou falar para esse usuário? Ele quer acessar a porta 80 interna dele. Ok? O que eu faço? Você vai lá então e põe o seu DVR 192.168.1.180. Só. Isso aqui já está pronto. E quando você for acessar, use essa porta de destino aqui, 8064. E assim por diante eu posso fazer para o outro. Isso para evitar, primeiro, para você ter uma padronização nas tuas coisas e para você evitar trabalho do suporte. Tá? Bom, muito bem. Então, essas são as coisas do IPv4, né, que dão trampo pra caramba aí, né? Que a gente tem que conviver por causa da escassez do IPv4. Então eu vou ter problema aí de direcionamento, problema de jogos, problema de uma série de coisas que são problemas realmente, né? Quando a gente passa para o IPv6, a coisa muda totalmente de figura. Porque antes eu tinha 32 bits aqui, né? Agora eu tenho 128. Isso aqui dá alguma coisa perto de 4,3 bilhões, isso aqui dá um número que não dá para a gente pronunciar, né? E a própria forma o formato do endereço, ele é diferente.
Bom, como que é a anatomia do IPv6? O IPv6 ele é constituído desses 8 conjuntos de 4 caracteres hexadecimais, né, que a gente chama de hexadecatetos, né? E aqui, ó, cada pedacinho desse aqui, cada caractere desse aqui é 4 bits. 4 vezes 4, 16 bits. E 16 vezes 8, 128 bits. Certo? Então a primeira dúvida que normalmente se tem ao implementar o IPv6 é o seguinte: como que eu vou planejar no IPv6? Eu recebi esse espaço, eu já apanhei tanto no IPv4 e eu quero começar a coisa de uma forma correta. Perfeito? E aí é que você faz o planejamento da distribuição do IPv6. Bom, como cada caractere daqui representa 4 bits, se eu quiser ter uma distribuição mais limpa, é interessante eu dividir em sub-redes de 4 bits. Ou seja, eu não vou ficar picando, como eu faço no IPv4, picando em tamanhos de 1 em 1. Eu sempre vou de 4 em 4. Então, por exemplo, se eu tenho um /32, eu posso picar num /31? Pode, mas não é produtivo. Vamos tentar sempre picar de 4 em 4. Então, por exemplo, eu tenho um /32, eu vou picar em 16 /36. Cada /36, eu vou picar em 16 /40. Sempre pensando de 4 em 4, ok? Bom, vamos pensar aqui algumas coisas. A alocação mínima para provedores é um /32. Então, qualquer um de vocês que foi lá e que conseguiu o AS, vocês já estão com /32 na manga, beleza? No BGP, eu posso anunciar até /48. A menor rede que você tem que alocar é a /64. Por quê? A /64 é o tamanho mínimo de rede para que funcione a autoconfiguração. Uma das características boas do IPv6 é justamente a autoconfiguração. Você pegar, chegar na tua casa lá, abrir o seu laptop e ele já pegar, sem você ter DHCP, sem nada, ele já pegar e já se autoconfigurar. Você ligar teu smartphone, ele já se autoconfigurar. É assim que funciona o IPv6, é assim que ele foi pensado. E a gente só vai fazer ele decolar realmente se a autoconfiguração funcionar. Porque tem lá a internet das coisas, tem essa coisa toda, né? Então, a menor rede é o /64. Aí vem a seguinte questão: que tamanho de bloco que eu dou para o meu usuário? Bom, o NIC-BR tem dado aí muitos treinamentos, aliás, treinamentos muito bons, muito interessantes, né? E o NIC-BR ele segue uma RFC, que é 6177, que fala o seguinte: você deve dar um /56 para o usuário doméstico e um /48 para o usuário corporativo. E eu acredito que a grande maioria dos provedores que começaram a implementar IPv6 deve estar seguindo isso aqui, porque todo mundo, muita gente já fez curso no NIC, ou se não fez, se informou e tal, e está fazendo dessa forma. Está errado? Não, não está errado. Ele é seguindo uma RFC. Até que um dia eu fui participar de um evento do Hype. E aí o cara foi lá e estava esse documento, que agora é um documento final, ele estava em fase de draft, né, em fase de rascunho. E o cara falou assim: não, esquece esse negócio de /56, agora /48 para todo mundo. Falei, pô, você estragou o dia, né? Eu fiquei 3 meses planejando minha rede, né? A hora que eu tô para implementar, você vem com essa história de /48, vamos conversar melhor esse negócio. Por que /48? Bom, ele me deu algumas razões, nós não nos entendemos, mas aí ele me falou uma coisa que eu acho que é interessante. Ele falou assim: olha, talvez eu não consiga te convencer que /48 para todo mundo é um bom número, é bom. Mas você também não consegue me convencer que você não consegue entregar um /48 para os seus usuários. Não existe nenhuma razão que eu te convença, mas você também não me convence que você não pode fazer isso, que isso vai te dar algum problema. Bom, então vamos lá, vamos ver o que acontece. Primeira coisa que eu falei, né? Eu acho que o Hype está querendo esgotar o IPv6, né?
já conseguiram esgotar o IPv4 com aquelas distribuições malucas, esses caras estão querendo acabar com o IPv6 também para ter, sei lá, o IPv8, né? Que acho que pula sempre de 2 em 2, né? Porque do IPv4 nós pulamos para o 6. Então, vamos falar do IPv8, né? Bom, muito bem. Aí pesquisando, o que acontece? Na verdade, essa RFC aqui, que o NIC segue, 6177, tem uma anterior a ela, que é a 3177. Ela já preconizava o uso de 48 para domésticos e residenciais. Então ele fala aqui que assinantes domésticos e tal, pequenas e grandes devem receber um 48, assinantes domésticos e tal. E os maiores, um /47 ou até múltiplos /48, etc, etc. Muito bem. 10 anos depois, 2011, essa RFC revisou o entendimento. Aí se você ler a RFC, você vê lá que é o seguinte, embora o /48 simplifica a distribuição de espaço, ele foi muito criticado porque perde-se espaço. É a única razão que ele dá para mudar esse entendimento, né? E fala também, é difícil você argumentar que os sites vão fazer uso de mais do que 65 subnets. Então, portanto, vamos mudar aquela recomendação. Em vez de dar /48 para todo mundo, dá /56 e /48. Se você olhar, não tem muita razão lógica. Você vê que foi coisa de momento ali, de discussão e tal, né? Bom, os operadores, né, da Europa, que estão mais adiantados que a gente na questão da implementação do IPv6, nesse documento eles discutiram, e aí, se você pegar aqui, ele fala algumas coisas interessantes também. E uma delas é o seguinte, que essa coisa aqui do /48 para o /56, ele vem mais pela questão de negócio, de marketing, de você diferenciar um serviço. Eu vou dar um /56 porque você é um usuário doméstico, né? E vou dar um /48 porque você é um usuário corporativo. Não tem razão técnica de você dar, mas comercial tem, né? E aí ele pega até fala o seguinte, o documento pega e fala, ok, se você quer fazer isso por uma razão comercial, diferenciar o usuário doméstico do corporativo, reserva o /48 e dá o /56 para o cara, né? Mas reserva aquele /48. Se um dia isso aí for necessário, e aí vem as especulações, que tudo vai ter IP, a geladeira, o fogão, a máquina de fazer café, etc. e tal, né? Então, você reserva o /48, certo? Bom, e aí, respondendo aquela pergunta que o meu amigo fez lá, será que eu consigo provar para ele que eu não posso dar um /48? Vai me fazer falta eu dar /48 para todos os meus usuários, inclusive os domésticos? Vamos fazer umas contas aqui. Quantos clientes /56 a gente pode alocar no /32? Todo mundo aqui que tem AS tem um /32 lá, usando ou está parado. Quantos clientes eu posso colocar num /32? E quantos clientes eu posso, /48 eu posso colocar no /32? Como é que faz essa conta? Primeira, quantos /56? Se eu for dar /56 para os meus usuários, eu tenho 16 milhões de endereços IP /56 disponíveis. Então, se eu tiver 16 milhões de usuários, vai começar a esgotar. Tá certo? E /48? /48 eu tenho 65.536 endereços /48. Então eu, como um provedor pequeno, eu posso ter até 65 mil clientes. Ok, mas você perde muito, porque tem subnetagem, você tem POP, você perde aqui na divisão e tal. Ok, divide por 2 isso aí. 30 mil, menos que a metade. Com /32 você pode chegar a 30 mil usuários. Quanto custa o segundo /32, se for pedir no NIC? Nada, é o mesmo preço, você pode pegar. Então você pode ter 60 mil usuários, considerando tudo, mantendo o teu mesmo custo. Então não existe razão nenhuma para você não dar /48. É a resposta que o rapaz lá fez eu dar, né?
Eu não consigo convencer você que precisa ter, mas você também não me convence que você não pode dar, certo? E você fazer barra 48 te vai ajudar, vai simplificar a vida. Vocês vão ver no planejamento dos IPs que vai simplificar a barbaridade, como você enxerga a tua rede, você vai ver a tua documentação de rede, fica tudo muito mais limpo do que ficar trabalhando com 2 tipos de prefixo diferente, né? Bom, tem algumas premissas aí, né? Por exemplo, uma rede de rádio que for muito fragmentada, ela vai talvez não ser possível, né? Talvez fique muito fragmentado, né? Vai ter uma grande perda aí, se você atende muitas cidades e tal, talvez seja o caso de uma parte você até fazer assim, né? Mas numa rede de fibra, você tem poucos números, poucos POPs, né? Às vezes por cidade você tem um POP só, às vezes no máximo 2, 3 e tal, não tem sentido você ficar com essa economia de IP, tá certo? Então em rede de fibra, pode dar barra 48 para todo mundo e seja feliz. Teu planejamento, vocês vão ver que o teu planejamento, a documentação da tua rede vai ficar muito mais simples, muito mais interessante. Bom, como que eu faço o planejamento? Eu tenho aqui um barra 32, eu consigo dividir esse barra 32 em 16 barra 36, sempre de 4 em 4, né? Cada barra 36 eu posso fazer 16 barra 40 ou 256 barra 44. Vai depender da minha topologia de rede. Por exemplo, numa rede de rádio, provavelmente em vez de ter só 16 POPs, eu dividiria em barra 44. Ou alguma coisa mista, né? Uma parte em barra 40, outra parte em barra 44. E aí tem alguns gráficos aqui, né? Eu vou deixar depois aí com o pessoal da Pronet a apresentação, não sei como que eles vão disponibilizar isso. Sei lá, 16 POPs barra 40, eu posso ter ou 256 barra 48 ou 65 barra 56. Tem uma outra opção que eu peço, cada barra 40 eu posso ter 8.000 barra 56 e 224 barra 48. Ou 4.000 barra 56 e 240 barra 48. E barra 44 também, eu tenho aí as diversas opções. Bom, aqui é um planejamento com algumas possibilidades, em que eu pego 16 POPs aqui, né? Aqui cada POP desse aqui está recebendo um barra 40. Aqui uma rede mista. Eu pus aqui 4 barra 40 para fibra, 44 barra 44 para rádio e uma reservada para infra. Normalmente é sempre interessante a gente reservar uma dos barra 36 para nossa infra, tá? Bom, continuando então só com mais uma questão do BCOP 690, né? Endereços fixos ou dinâmicos. Essa é uma discussão que tem que ser diferente lá do IPv4. No IPv4, muitas vezes as pessoas davam endereço dinâmico para economia de IP. Durante um tempo foi assim. Hoje já não mais, porque todo mundo fica lá, sei lá, 90% dos usuários ficam o tempo todo com o aparelho ligado lá, então você dá dinâmico, você não vai economizar IP. No IPv6 não tem nem sentido também você fazer dinâmico, né? E problemas relacionados a endereço dinâmico, necessidade de log, dificuldade para gerir serviços, problemas de queda de energia. O que acontece no IPv6? O IPv6 ele tem um problema que é o tal da autoconfiguração. Eu tenho lá minha CPE, minha ONU da fibra, que pegou um IPv6 e repassou para dentro do cliente endereços IP de autoconfiguração. Então, tem meu smartphone, meu laptop, etc, etc. O que acontece se aquela conexão cai? Vamos dizer, o concentrador lá do provedor caiu, por algum motivo. Perdeu o PPPoE. Esse cara vem, ele vai fazer uma conexão de novo, vai pegar outro IP e vai repassar para dentro do cliente. Ou, acabou a energia na casa, reconectou, ele vai pegar um outro IP, porque é dinâmico, e vai passar para dentro do cliente. Quem já trabalhou com IPv6 aí, pode ver que
no Windows, no Linux, você vê claramente. Ele pega um IP, quando você troca o IP lá, ele pega outro IP. Se a CPE, e aí tem várias implementações, se ela não manda uma ordem de tirar aquele IP, o sistema operacional não tira. E aí você vai ficando com um monte de IP na tua máquina. E aí começa a dar problema, que a tua máquina fica maluca. Ela não sabe para qual gateway mandar. E aí o cara começa a ter dificuldade de navegação, o que ele vai fazer? Ele vai dar problema para o teu suporte. Então, por essas razões que uma das recomendações também daquele documento é utilizar sempre endereços fixos, endereços persistentes, que eles chamam, né? E caso você, por alguma razão também comercial, fala, não, eu vou diferenciar o usuário corporativo do doméstico, eu vou dar um dinâmico para ele, configurar então com lease time, né, o tempo de lease bem grande, para ele não ficar trocando a cada vez que rebuta ou qualquer coisa do tipo. Bom, só fazendo aqui um parênteses aqui no suporte ao PPP e a DHCPv6 no Router OS, né? No caso aqui, eu posso definir um pool, né? Nós temos lá os pools de endereço, que são um pool igual do PV4 lá, que eu defino os pools de endereço, que são os prefixos que vão ser atribuídos ao roteador e o tamanho que vai ser distribuído ao cliente. E aqui o DHCP Client, quando nós estamos falando que, no caso, o Router OS ele é um cliente de DHCP. Existe um problema que não existe suporte no MikroTik para esse atributo, Delegated IPv6 Prefix. O que seria isso? Se eu quero implementar usuários fixos e pelo Radius, o Radius teria que suportar um atributo chamado Delegated IPv6 Prefix, que quando o cliente se conecta, vai lá no Radius, o Radius atribui aquele endereço para o cliente. Perfeito? O MikroTik não suporta esse atributo. Isso aí tem uma thread aberta desde 2014, está nesse link aqui. E até hoje, todo dia aí, se você entrar, é capaz de hoje alguém ter falado alguma coisa. Então o pessoal fala, nós queremos esse atributo e tal, e a MikroTik, por algum motivo, ela não implementa esse atributo. Esse atributo tem em outros equipamentos concorrentes. E aí é simples, o cara vai lá, cadastra lá no Radius, aquele atributo, o dispositivo entende e passa para dentro. E aí surge aquela lenda que fala assim, não é possível fazer atribuição de endereço fixo, que é o recomendado, no MikroTik, porque o MikroTik não suporta esse atributo. Mas é possível sim. Obviamente a gente tem que fazer algumas artes aí, né? Tem que fazer aquelas microtiquices que são muitas vezes necessárias, né? E qual que é o... bom, então tem duas reclamações, na verdade, nesse link aqui. Uma é o seguinte, eu ponho um pool lá para distribuir dinâmico, mas eu não sei qual usuário pegou qual pool. Eu ponho lá, sei lá, um /36 para dividir em vários /48, digamos. Mas eu não sei quem pegou, porque o cara vai, o MikroTik dá 1. Aí o cara cai, pega, o MikroTik dá outro. Então eu não tenho esse log, não tenho o accounting desse IP. E aí o que acontece? Eu tenho problema lá de rastreamento, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer algum tipo de técnica de workaround aí, de pegar e logar isso aí, fazer um script que cada vez que o usuário logar, vai registrar num log. É a única forma de fazer isso de forma dinâmica. E no caso, se eu quero fixar o IP, é possível fazer? Sim, é possível fazer. Só vou ter um trabalho adicional que eu tenho que cadastrar todos os pools previamente. Então, se eu tenho 5.000 clientes naquele concentrador, eu vou cadastrar os 5.000 pools lá dentro. Ele tem que estar lá presente, com um determinado nome. Então o usuário fulano, quando ele requisitar o serviço, vai procurar se existe um pool cadastrado com aquele nome e vai atribuir aquele IP para aquele determinado cidadão. Então é possível perfeitamente
trabalhar da forma recomendada lá mesmo no Router OS. Bom, conclusões. Parece que é óbvio, mas é importante que a gente tenha em mente que o IPv6 é diferente do IPv4, né? Então a gente não deve raciocinar com os mesmos paradigmas e tal, com a economia de IP. Tem muita gente que tem medo de gastar o IP para fazer um IP de enlace, acha que vai fazer falta e tal. Não vai fazer falta, vai sobrar. Acreditem, né? Podem raciocinar de forma diferente. O CGNAT, do jeito que ele foi exposto ali, ele é uma técnica importante nesse momento. Mas a gente tem que ter em mente que ele é finito. As portas também são finitas. Cada vez que eu deixo passar mais tempo para implementar meu IPv6, mais vai fazer falta aquelas portas. Tá certo? Então, moral da história. Ela pode ser uma técnica, mas para quem não iniciou, é a hora de iniciar a implementação do IPv6. Mesmo porque aqueles 20% lá, 20 e poucos por cento que o Brasil tem, eu tenho certeza que tem muito pouco que é de provedor regional. Aquilo lá são as grandes operadoras que estão na nossa frente bastante. São as grandes operadoras, é NET, é Vivo, Fibra, etc. e tal, que estão na nossa frente implementando IPv6. Então, acho que quem não iniciou, a hora já está passando. Da mesma forma que já passou lá atrás, né, há 20 anos atrás, aí, quando o protocolo foi desenvolvido. Esse é o documento que eu falei bastante nele, que é as melhores práticas. Ele fala de outras coisas também. E esse aqui, o BCOP 31, é muito importante também para quem for implementar, porque ele é um guia de troubleshooting para helpdesk. Ou seja, quando você estiver implementando IPv6, que o teu cliente ligar lá, os testes que você tem que fazer para saber se é um problema de IPv6, se não é e tudo mais, né? Então é bastante interessante para quem for implementar, ler bem esses dois documentos aí. Tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela coisa e estamos abertos a perguntas. Maia, uma dúvida. A questão ali do Carrier NAT, a quantidade de portas e quantidade de regras lá no Router OS, isso aí não vai deixar ele meio maluco, não? Então, a quantidade de regras, ela depende da tua taxa de compartilhamento, né? Numa taxa de compartilhamento, por exemplo, sei lá, que eu considero razoável, que vai te dar um bom número de portas, 1 para 10, 1 para 15 e tal, são poucas regras, são 30, 40 regras, né? Se você fizer no sistema tradicional, sem usar o NetMap, sim, pode deixar maluco, porque aí é um NAT normal, vai ter que ter todas as linhas. Internamente, aquele patch lá do IPTables, ele cria lá um mapeamento estático, praticamente, de um IP para o outro, então ele não é consumidor de recursos, né? No nosso caso lá, a gente está usando aquele compartilhamento de 7 para 1. Não teve nenhum tipo de acréscimo de processamento na caixa. Eu conheço um provedor no Paraná que estava fazendo no sistema tradicional e dando 200 portas por usuário e com um monte de compartilhando lá, 1/24 e tal, não sei quantos mil usuários e tal, né, e me garantiu que não estava pesando na caixa. No NetMap, com certeza, não pesa. Mais alguma aí, pessoal? Ok, obrigado aí. Qualquer coisa, maia@mdbrasil.com.br. Eu vou deixar a apresentação aí para o pessoal da Pronet, mas não sei se eles têm lugar no site lá. Qualquer coisa, me manda um e-mail e eu envio a apresentação, beleza? Pessoal, a Pronet lá no stand está oferecendo um golinho de chopp para quem tiver interesse. Golinho.